Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário vocês vão assistir aqui essa aula, né? A gente vai falar a partir de agora aí sobre o exame físico no paciente idoso, né? É um tema altamente relevante porque perfaz aí o caminho, né, da consulta médica e, logicamente, não é o meu intuito aqui ficar revisando manobras e pesquisas específicas. A gente vai falar um pouquinho até de forma detalhada sobre achados que são mais pertinentes ao paciente idoso e de que forma esses achados e essas alterações são avaliadas na prática. O exame físico do idoso tem algumas peculiaridades, né, e essas peculiaridades têm a relevância de serem pesquisadas de forma adequada, porque as evidências mais recentes apontam que isso é útil, né, na realização do exame físico baseado em evidência, né? Então, é essa a ideia. Independente de falar sobre novas evidências e aspectos modernos da medicina, a gente precisa reforçar que o exame físico no paciente idoso, ou em qualquer paciente, né, ele precisa ser um resgate ao olhar do médico que enxerga o seu paciente como um todo, né? Ele precisa ser aquela luz que ilumina a nossa prática diante do nosso paciente no momento de contato físico, né? Que é aquela hora que a gente acaba tendo a proximidade, a maior proximidade de uma relação médico-paciente com os nossos pacientes, né? Precisamos olhar para além daquilo que a gente fala e escuta e não se esquecer da importância de incluir nas nossas consultas o exame físico bem feito, a busca por todos os sinais que são importantes e relevantes nessa estrutura de uma consulta médica que parte da existência de um ritual que envolve ouvir, escutar, né, interceptar o paciente com perguntas pertinentes, mas também examiná-lo, tocá-lo, né, para que isso seja uma maneira mais adequada da condução clínica dos nossos pacientes, né? Então, é um trabalho de detetive mesmo, né? A gente utiliza todas essas etapas e o exame físico contribui com achados que vão fomentar o nosso raciocínio clínico e melhorar o nível de evidências de possibilidades que nós temos a oferecer para os nossos pacientes, tá? Então, quando a gente não sabe para o que está olhando, né, a gente acaba perdendo tudo aquilo que é importante, né? Isso é um caso aí do Sherlock Holmes, né, que é uma alegoria, né, um personagem, né, que é inspirado em um médico, né? Essa inspiração vai de encontro justamente à característica de buscar, né? O Arthur Conan Doyle, que é o autor, era médico e se inspirou em um dos professores que buscava detalhes, né, nos pacientes. Era reconhecido por ser alguém atento aos detalhes. E o exame físico é algo que exige de nós atenção aos detalhes, né, especialmente no paciente idoso, porque vai permitir que a gente reconheça e diferencie aquilo de envelhecimento normal de uma alteração anormal, de senilidade, né? Identificar situações de risco para aquele paciente, auxiliar numa determinação importante de proporcionalidade terapêutica e, obviamente, tem um papel importante na redução de custo e melhora da custo-efetividade da assistência à saúde, né? Vai evitar o uso desnecessário de propedêutica complementar e representando aí, como eu já havia dito, né, esse momento mais próximo e íntimo da relação médico-paciente. Nesse sentido, eu sugiro a vocês o acesso a esse vídeo, né, um vídeo do Abraham Verghese, um toque de médico, uma palestra que ele fez no TED Talks, que reforça dados importantes e aspectos importantes da relação médico-paciente, da importância do toque do médico nos seus pacientes, né? Vamos falar um pouquinho sobre ectoscopia a partir de agora, é uma forma de reforçar aqui alguns achados ectoscópicos, né, sobre fala e linguagem no primeiro momento, sobre a disfonia, que é aquela condição associada à voz rouca, perda da voz, né, a dislalia, que é eventualmente observada em pacientes que trocam uma letra por outra, né, como no caso aqui do Cebolinha,
A disartria é aquela dificuldade dos pacientes em articular palavras, né? Isso é uma condição eventualmente associada a eventos cerebrovasculares, né? Então, os pacientes têm uma dificuldade importante na articulação das Por palavras, favor, de mas 1 a tem 20. preservação do Um, conteúdo, né? dois, Percebam a dificuldade três, na articulação. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É uma dificuldade na articulação, né? Fica bem evidente nesse caso. A outra alteração é a afasia, que é a perda da capacidade de produção, né, de palavras, essa é a afasia motora, ou até mesmo a perda da capacidade aí de compreensão de palavras, né, afasia sensorial, né, ou perceptiva, né. As lesões são relacionadas aí a alterações isquêmicas também, eventos cerebrovasculares no hemisfério dominante desses indivíduos, e a gente tem aí a afasia sensorial, né, que é a afasia de Wernicke também, uma afasia que envolve essencialmente a capacidade de compreensão do paciente, ele não entende símbolos verbais, falados ou escritos, e dessa forma acaba respondendo de maneira inapropriada, né? Esse aqui é um vídeo que tem um exemplo disso. Tá em inglês, mas é possível entender aqui. Hi, Byron. How are you? I'm happy. Are you pretty? You look good. What are you doing today? We stayed with the water over here at the moment and talked with the people for them over there. They're diving for them at the moment. They'll save in the moment. He'll have water very soon for him. With luck, for him. So we're on a cruise and we're about to We get to will Juneau. store it right here and they'll save their hands right there for them. And what were we just doing with the iPad? Right at the moment, they don't show a darn thing. Percebam que, em relação ao discurso, não é um discurso alinhado ao que está sendo conversado com o paciente, né? Ele não produz ali uma linguagem adequada ao que está sendo colocado, né? E a afasia motora pura, né, na verdade, acaba sendo a rigor uma anartria, né, a capacidade, um déficit de capacidade de produção de palavras, a articulação de palavras de forma completa. Pode entender, ler e escrever, mas perde o controle de musculatura da fonação, né? E é o que aconteceu com esse paciente aqui, né? A afasia mista é a afasia de Broca. A gente tem alterações, né, na modalidade de linguagem, tanto capacidade de percepção quanto de articulação de palavras. O paciente não lê, não escreve, normalmente em lesões de tronco cerebral, né, cerebelo, o sistema extrapiramidal. E aqui é uma afasia. Tell me what you see in this picture. Que demonstra isso, né? Muita dificuldade na nomeação, embora haja compreensão do que é solicitado. São lembretes aí, coisas que vocês já tiveram acesso em outros momentos do curso, né? Importante também no paciente idoso a gente avaliar a atitude, posição no leito, né? E se a gente tem aqui um paciente em atitude ou posição ortopneica, né? À esquerda aqui, esse é um paciente, parece, né, um paciente vasculopata. A ectoscopia traz muitos detalhes, né? Talvez um DPOC ou uma insuficiência cardíaca. E essa postura, atitude parkinsoniana, né? Aquela anteroflexão, né, que é observada nesses pacientes, a flexão dos joelhos, a flexão dos cotovelos, né, uma face inexpressiva, a anteriorização da cabeça em relação ao corpo, uma mudança no centro de gravidade, uma série de alterações que são observadas e que permitem a gente olhar para essa imagem e dizer que é uma paciente com doença de Parkinson, né? Então, são aspectos importantes aqui sobre marcha, né? Vocês também já têm um conhecimento importante sobre isso, e aqui vamos observar alguns fenômenos relacionados à marcha. This first patient is probably the Percebam que o most paciente affected. tem His stride passos length and arm curtos, swing né, uma are alteração do balanço dos very braços, decreased, também uma face very conceded. He's inexpressiva, turning on block. giro em He bloco, also had e some aqui o que slight acontece freezing é o in that nosso turn. conhecido The freezing, amount né? that O his paciente stride tem esse length is shortened congelamento and the na festination virada. interfere with his gait, Isso é uma making it alteração difficult. Therefore, relacionada à I would doença de rate that Parkinson, a já em 2 on fase the mais UPDRS. moderada, This avançada, second né? patient Aqui has são decreased vídeos stride também length and mostrando a some marcha dystonia in the parkinsoniana. neck, Nós já which tivemos aí make his gait contato somewhat com difficult. essas
né, imagens com vídeos semelhantes, This third né, sem patient shows the medicação, com response to medicação, a medications that gente can happen in já Parkinsonian compreende a gait. importância First de here we see him identificar with esses significantly pacientes stooped posture, e também tratá-los de maneira and then adequada, next with porque a meds he diferença has com better stride medicações length, é uma and diferença although his posture is still affected, gritante, né? is Aqui um outro tipo de marcha que também frequentemente nós podemos observar, né? A marcha hemiplégica, né? Aquele paciente que tem uma história também de AVC isquêmico, ou a marcha ceifante também, né? Ambos os nomes são aceitos, né? Então é um aspecto aí que já nos faz olhar para esse paciente e saber que houve ali um evento cerebrovascular que justifica a ocorrência desse padrão de marcha, né? O exame da cabeça no paciente idoso, né? A gente tem a avaliação de faces, né? Que são a percepção da mímica facial nesses pacientes ou a expressão relacionada a uma doença específica, né? Quando não é visível alguma anormalidade, a gente deve procurar de forma bastante cuidadosa, né? Aqui a face parkinsoniana, também nossa conhecida, né? É uma face com redução da mímica facial, perda da expressividade, né? Esses pacientes frequentemente têm aqui dermatite seborreica associada ou rosácea, né? Dificuldade na movimentação e na articulação de palavras, lentidão nos movimentos, uma anteriorização do crânio, né? Também chamada de faces fixées, né, no francês, então exatamente pelo padrão meio fixo, né, imóvel, inexpressivo mesmo da faces. Eles têm uma tendência a enrugamento da região frontal na tentativa de elevar ali a face, né, o rosto. A pele é mais gordurosa, eles têm uma tendência a cialorreia, uma voz monótona, todas aquelas características que nós já vimos, né? A faces na síndrome demencial é uma possibilidade, principalmente em fases avançadas de síndrome demencial. Esses pacientes também têm uma mímica facial mais empobrecida, os lábios mais entreabertos, um olhar vago, sem possibilidade de fixação do olhar, né? Essa é uma série fotográfica de um fotógrafo austríaco muito interessante, em que ele passou um mês numa instituição de longa permanência dedicada a cuidar de pacientes com Alzheimer. E lá ele fez fotografias desses indivíduos, e essa é uma foto bastante marcante, né, em relação aos achados das faces na síndrome demencial, nas suas fases mais avançadas, né? A face da paralisia facial é um aspecto importante, porque a diferenciação entre central e periférica é fundamental no paciente que a gente vai atender, especialmente no cenário aí de emergência, um paciente idoso, né? Então, a facial periférica acomete toda a hemiface, né? O paciente perde a capacidade de fazer o enrugamento da região frontal, tem a lagoftalmia, dificuldade de fechamento das pálpebras, perda do sulco nasolabial e queda do lábio inferior, isso tudo relacionado também à paralisia facial periférica, né, ao acometimento do nervo facial, dificuldade de contração do platismo, tem vários achados aqui específicos da paralisia de Bell, né? Do contrário, se essa paralisia ela é restrita ao andar inferior da boca, ao andar inferior da face, da hemiface, a gente precisa considerar de forma importante o diagnóstico de uma paralisia facial central, um evento cerebrovascular, né? Tenham cuidado, pessoal, com a assimetria facial, tá? Nos pacientes idosos é comum que haja algum grau de assimetria facial, principalmente relacionado à ausência de dentes, né? E por vezes a gente pode ter uma dificuldade para diagnosticar essa paralisia facial secundária a doenças do neurônio motor, né, superior, né, a paralisia facial periférica. Então, isso é um aspecto importante, tá, da gente lembrá-los como condição exigida para um diagnóstico atento, né, uma avaliação detalhista do paciente idoso, tá? É importante a gente lembrar da avaliação das artérias temporais, né? Arterite temporal ou arterite de células gigantes é uma condição frequente na população idosa, né? E quando a gente se depara com um paciente com suspeita clínica de arterite temporal, esse achado das artérias, né, salteadas e palpáveis, né, muito mais grosseiras,
uma das coisas que no exame físico pode ser abordada, né, associado aos sintomas, sinais clínicos que esse paciente pode apresentar, como claudicação mandibular. Eventualmente esses pacientes têm também diplopia, né, e o achado das artérias tortuosas, palpáveis, ele é uma condição que está associada a uma razão de verossimilhança positiva para diagnóstico, uma sensibilidade que pode chegar até 65%, né? Então, é um achado importante de ser investigado também, né? Aqui, a avaliação dos olhos, né? O exame cuidadoso dos olhos faz parte do exame físico do paciente idoso, né? Tanto da acuidade visual, que nós já vimos lá na AGA com o teste de Snellen, né? Campos visuais, movimentos oculares, avaliação de estruturas externas e internas do olho, né? E esse exame segue uma ordem, né? Inspeção, exame das pálpebras, conjuntiva, esclerótica, córnea, pupila, íris, teste de movimentação de musculatura extrínseca. Eu deixo aqui para vocês esses links todos como sugestão, tá? São vídeos da própria universidade, da PAP2, tá? Que vão permitir que vocês relembrem aí aspectos importantes sobre a avaliação dos olhos, né? Uma das alterações que são altamente prevalentes na população idosa, principalmente nos muito idosos, são alterações nas pálpebras, né? Aqui a gente vê um entrópio, né? O entrópio é a inversão da pálpebra, principalmente inferior, né? Por perda da sustentação mesmo, a musculatura e colágeno da pele, dos tecidos subcutâneos, né? E essa inversão acaba sendo um fator irritativo para o olho desse paciente, né? Porque acaba tendo ali contato com cílios e isso incomoda bastante, faz com que esse paciente tenha olhos vermelhos, hiperemia conjuntival, né? Que tenha lacrimejamento, que tenha sensação de corpo estranho, uma série de alterações, tá? Aqui é o equitrópio, é a eversão, né? As pálpebras evertidas. A razão fisiológica é a mesma, é a perda de sustentação, mas o padrão ele é diferente. Com a eversão acaba havendo a exposição da pálpebra inferior, exposição também da conjuntiva, aumenta o risco de úlceras de córnea, enfim. Também lacrimejamento excessivo e uma série de outros achados, tá? Lembrem-se da possibilidade de pacientes idosos terem ptose palpebral, né? Frequentemente, na faixa etária, né, mais avançada, é secundária a ptose senil mesmo, é o mais comum, né? Mas a gente pode ter aí outras condições, né, associadas à ptose palpebral, se for unilateral, né, o síndrome de Horner e etc. Tá? Aqui é o arco senil, na avaliação da córnea dos nossos pacientes, também chamado de arcos senilis, né? É um anel, esse anel esbranquiçado ao redor da córnea, né? É um achado bem comum no envelhecimento normal, não tem nenhum significado patológico no paciente idoso. É acúmulo de lipídios nessa camada externa da córnea. Em pacientes mais jovens, né, com menos de 50 anos, isso pode acontecer também, e aí nesse caso deve nos alertar para pesquisa de hipertrigliceridemia ou, né, alterações aí lipídicas, tá? A avaliação das pupilas, aqui nós temos um paciente com as pupilas aparentemente isocóricas, sem grandes alterações entre uma e o outro, um aspecto de uma catarata aqui nesse olho direito, né? A gente tem aqui uma turvação da íris, né? Mas as pupilas dos pacientes idosos podem ser diferentes, né? É comum que a gente observe uma diferença de tamanho eventualmente entre as pupilas de um lado e do outro. O tempo de relaxamento e acomodação do reflexo fotomotor também é diferente. Então, embora eles tenham uma reação pupilar à luz, né, preservada, é mais lenta, né? Isso pode alterar o tempo de acomodação e eventualmente incorrer até no risco aumentado de quedas em mudanças de ambiente menos luminosos para ambientes mais luminosos e vice-versa, né? Aqui é a catarata, né? A catarata é essa opacificação da lente do cristalino, bem evidente aqui, né? E isso vai impedindo gradualmente a passagem de luz até a retina, né? E embora isso possa ocorrer só em decorrência isoladamente do envelhecimento, também tem outras
questões envolvidas, questão de trauma ocular, inflamação, diabetes mellitus, até mesmo medicamentos como corticoides, né? Mas a prevalência é bem maior em pacientes idosos, né? Chega aí a quase 50% dos pacientes com mais de 75, 85 anos. O que acontece com esses pacientes que está evidenciado aqui nessa imagem é uma redução da acuidade visual, né? Uma visão borrada, né? Frequentemente eles têm um relato também de hipersensibilidade a brilho, alteração na percepção de cores, metamorfopsia, que é uma percepção de objetos e coisas que não são observadas de forma objetiva por outras pessoas, né? E às vezes a queixa que vem primeiro é uma dificuldade de dirigir à noite para idosos que dirigem, né? Intolerância à luz dos carros que vêm no sentido oposto, né? Isso é uma queixa aí que em idosos mais jovens acaba sendo comum, tá? Essa é a degeneração macular relacionada à idade, tá? A gente tem uma degeneração da mácula, né? Pode ser não vascular ou neovascular, e principalmente em mulheres, né? Mulheres caucasianas, pacientes cardiopatas, hipertensos, com dislipidemia e tabagistas também são acometidos com maior frequência. Também tem distorção visual, né? A metamorfopsia. O escotoma central, que é esse achado aqui, altera a capacidade do paciente, né, em condição de acometimento mais grave, dificuldade para realmente ler e reconhecer faces, rostos, e acaba levando a isolamento, né? A estimar a distância, esses pacientes podem ficar mais propensos à ocorrência de acidentes. Muitas das vezes eles acabam buscando artifícios de acomodação visual em campo visual periférico para conseguir compensar essa alteração aqui, né? E, obviamente, é algo que interfere na qualidade de vida, né? A abordagem a isso é uma abordagem junto do oftalmologista para adequação, principalmente do ambiente. As respostas terapêuticas aqui não costumam ser muito boas, né? Então, é uma condição aí que necessita de tomada de decisão compartilhada mesmo entre geriatra, oftalmo, família, idoso, né, para entender o que é melhor como condução para esse paciente, tá? A retinopatia diabética é, claro, a principal causa de perda visual nos pacientes diabéticos. A gente, né, ouve muito falar sobre isso, mas muito frequentemente se esquece de abordar esses pacientes em relação a necessidade de acompanhamento anual, né, fundoscopia anual, para detectar precocemente qualquer sinal de doença, alterações retinianas, né, que possam ser submetidas a tratamento específico, né. Também gera borrões na visão desses pacientes, né. Quando isso acontece já é em fases mais avançadas, e por isso é recomendado que esses pacientes façam avaliações oftalmológicas anualmente, tá? O glaucoma, a gente tem aqui um aumento da pressão intraocular, levando a nervos, lesões, né, danos irreversíveis no nervo óptico, né, e consequentemente na retina. Se não tiver controle, vai degenerar o disco óptico e perda desse campo visual periférico, né? Isso compromete uma série de atividades desse paciente, capacidade de leitura, deambulação, podendo levar até mesmo a incapacidade visual grave, né? A idade, quanto mais avançada, maior fator de risco, né, para surgimento do glaucoma, uma das principais causas de cegueira em pacientes idosos, né? E muito importante lembrar disso, porque para vocês que lidarão diretamente com esses pacientes, né, na carreira de vocês, sempre bom reconhecer se existe um paciente com glaucoma, para que esses pacientes não sejam medicados com medicações que tenham ação anticolinérgica, né, porque isso pode desencadear crise aguda, né, de glaucoma. Então, para esses pacientes tem que ser evitado, os portadores de glaucoma de ângulo fechado, os anticolinérgicos têm que ser evitados, não podem mesmo ser usados, tá? Aqui é o teste do H, né? Isso daqui eu trouxe o teste do H que vocês já conhecem num paciente que tem uma síndrome parkinsoniana, que é a paralisia supranuclear progressiva. O link do vídeo fica aqui disponível para vocês. E percebam que existem algumas alterações, tá? A gente tem uma alteração
né, visual percebida aqui no teste do H desse paciente, ele mantém a capacidade da sacada visual horizontal, ele segue, né, o objeto com os olhos na sacada horizontal, mas quando é feita a mudança para o movimento vertical, vocês vão perceber que esse paciente não acompanha o movimento vertical da caneta, que é o objeto que está sendo apresentado aí, nem superior nem inferior, né? Então, essa é uma paresia, né, do olhar vertical, uma paralisia supranuclear mesmo, né? Então a gente acaba tendo essa característica relacionada a essa demência específica, essa causa específica de demência, né? O exame oftalmológico permitindo que a gente dê esse diagnóstico a esse paciente, né? Seguindo aqui para nariz e ouvido, acho que aqui são algumas questões importantes aqui que para o exame físico do nariz, né, interno, a gente acaba usando muitas das vezes o otoscópio, né, inclinando levemente a cabeça do paciente para trás, vai avaliar, logicamente, num primeiro momento, a simetria, a escoriação, se esse paciente tem alguma outra obstrução, pólipo nasal, obstrução nasal por alguma outra causa, avaliação do septo e a cavidade nasal, né? Não é algo muito usual de ser feito, mas pode ser utilizado como um recurso aí, tá? Os pacientes idosos têm como inspeção do nariz a percepção de uma queda da ponta do nariz, é uma coisa comum relacionada aí ao próprio envelhecimento, tá? Então, exame do ouvido, isso é um achado que está muito em alta atualmente, né? A gente tem essa alteração no lobo da orelha, né, sendo divulgada, eventualmente acontece de alguém conhecido ter morte súbita e isso volta para a discussão na mídia, né? O pavilhão auricular com essa alteração é o sinal de Frank, né? Muitas das vezes é confundido aí com outras alterações, né? Essa persistência dessa prega oblíqua aqui, né? No pavilhão, no lobo da orelha, né? Normalmente bilateral, isso consiste aí na identificação de um risco cardiovascular maior, né? O exame do pavilhão auricular é em busca de lesões, praticamente essa é a função, né? Vai buscar ali evidências de lesões neoplásicas, né? Câncer de pele, baso, espino, se tiver zóster, né? Tiver tofo gotoso, esses pacientes podem ter muitos achados que acabam fazendo com que a gente tenha aí alterações na avaliação do ouvido externo, né? A otoscopia também, né? É importante que a gente faça a otoscopia com o aparelho, né? Isso é um procedimento importante na avaliação do paciente idoso. Sempre importante retificar o conduto auditivo, né? Puxando ali, né? Tracionando o pavilhão auditivo para cima e para fora, né? Vai buscar sinais inflamatórios, secreção, corpo estranho e muito relevante no paciente que tem queixa de hipoacusia, redução da acuidade auditiva, que seja avaliado se esse paciente tem cerume, né? E na presença do cerume ele deve ser tratado e feita a remoção do cerume para ver se esse paciente recupera a alteração auditiva, e isso é uma condição bastante frequente até, tá? A avaliação de membrana timpânica, se tem perfuração, se tem nível, se tem secreção purulenta, né? Tudo isso é condição importante. A avaliação de acuidade auditiva, vocês vão se lembrar,
é feita com teste do sussurro, né? Um dos testes aí que a gente pode usar. Importante também, pessoal, a gente fazer o exame bem cuidadoso da cavidade oral, né? É uma etapa que não podemos terceirizar, né, para o pessoal do odonto, dentistas, né? Faz parte do nosso exame físico, é obrigatório no paciente idoso, é muito simples de ser feito, né? E pode aí, tem possibilidade de detectar alterações importantes, tanto benignas quanto malignas, né? Iniciando para avaliação dos lábios, é importante retirar a prótese dentária, isso é mandatório, tá? A gente já teve algumas experiências bem interessantes nesse sentido no ambulatório, no internato, né? Paciente que morava com os filhos há muitos anos e na avaliação da cavidade oral a gente identificou a presença de prótese, eles não sabiam e essa prótese não era higienizada há anos, né? Uma paciente que, por conta disso, tinha ali uma candidíase disseminada na região do palato, gengiva, né, superior, a cavidade oral bastante alterada, acometida, vinha perdendo peso, provavelmente relacionado a todo esse contexto, né? A gente logicamente investigou outros aspectos, mas esse foi um dos pontos-chave aí dos achados que a gente teve, né, nessa paciente. Avaliação de dentes, língua, região vestibular, palato, né, palato mole, palato duro, toda a avaliação da cavidade oral é fundamental, né? A gente segue aí com as demais, seguindo aqui, né, aqui a apresentação da primeira alteração que pode ser observada na cavidade oral, e é muito frequente ainda na população idosa, né? A gente vê isso com uma condição que pelos idosos é considerado algo normal do envelhecimento, faz parte, é um processo natural, mas na verdade é um resultado de um acúmulo de alterações, né, bucais não tratadas, falta de prevenção ao longo da vida, né? E nesse contexto eu reforço mais uma vez a importância de, caso o paciente use prótese, vocês examinarem o paciente sem a presença da prótese, né? Essa é uma prótese total, né, superior, e é fundamental que seja feita essa avaliação completa, né, com bastante detalhe, tá joia? Aqui é um quadro de candidíase, tá? Uma candidíase aí, oral em pacientes que usam prótese é uma condição comum, né? A estomatite protética, que é chamada, né? Principalmente no paciente que faz má higiene da prótese, como é o caso que eu contei para vocês. E a má adaptação de prótese, isso pode ser um dos fatores relacionados, às vezes, até a perda de peso também, né? A orientação é limpeza rigorosa da prótese, remoção noturna, avaliação odontológica para revisão de prótese, adaptação adequada, né? É fundamental isso, né? Todo paciente que use prótese, mais uma vez, tenha a cavidade oral examinada sem prótese, tá? Essa, inclusive, aqui é uma imagem que me parece ser de um bebê, tá, pessoal? Eu peguei só para ilustrar aqui em relação à candidíase, tá ok? Aqui é uma alteração importante, porque diferente da candidíase, que também causa lesões esbranquiçadas, né, na cavidade oral, a leucoplasia oral é uma lesão esbranquiçada, indolor e não removível por raspagem. A candidíase, ela é removível, né, por raspagem, por tração. Então, é bem comum em idoso, principalmente aqueles que são tabagistas, etilistas, né? A maioria delas é benigna, mas é uma lesão considerada potencialmente maligna, né? Tem risco de malignização, e aí via biópsia, acompanhamento odontológico, isso tudo como um passo a passo importante no tratamento dessas lesões, tá? A glossite atrófica, essa língua, né, chamada também de língua careca, uma condição que é inflamatória, né? Pacientes acabam perdendo as papilas linguais, as filiformes, fungiformes, e essa língua fica lisa, bem brilhante, avermelhada, às vezes eles sentem dor, né? Uma sensação de queimação, um achado comum que a gente tem também. Exame físico do pescoço, fica aqui o lembrete mais uma vez dos vídeos da disciplina de PAP 2 para rememorar aí as manobras específicas, né? Tireoide, gânglios, e os achados no paciente idoso, né? Na inspeção, a gente vai procurar por cicatriz, assimetria. Muito frequente encontrar cicatriz de tireoidectomia, né, em pacientes idosos.
Eventualmente a gente aborda também a avaliação de movimento, posição da traqueia, deglutição, né? Circulação, veias que drenam aí para o tórax, né? Pulso venoso pode ser visível. Tem uma série de avaliações que podem ser feitas à inspeção, tá? Eventualmente, os pacientes podem ter congestão da face, né, e a elevação dos braços, isso pode acabar ficando mais evidente, é o sinal de Pemberton, né, em alterações que sejam relacionadas à compressão de veia cava superior, principalmente tumor de mediastino superior também, né, então é um dado que reforça essa necessidade de investigação. E na ausculta a gente vale lembrar, né, da importância de auscultar aí, procurar sopros carotídeos, né, bilateralmente, às vezes até mesmo sobre a glândula tireoide, né, se tiver bócio, um bócio hiperfuncionante, com hiperfluxo, isso tudo acaba sendo uma característica adicional do exame físico do pescoço, né? Membros superiores, há algumas alterações importantes que a gente observa, né? Os nódulos classicamente conhecidos como condições relacionadas à antiga osteoartrose, agora osteoartrite, né, das interfalangianas proximais, né, Bouchard e distais nódulos de Eberden, principalmente em trabalhadores manuais, né, mas costureira, agricultores e etc., né? Mas é encontrado na população idosa de uma forma bastante frequente. Aqui a gente consegue observar também a evidência de atrofia de interósseos, né? Já com uma atrofia muscular ficando bem evidente aqui, pele mais fina, né? Alterações importantes. E pacientes que tenham tido acidente vascular isquêmico, eventualmente podem ter esse achado com a contratura e inflexão da mão. É um achado aí que permite a gente identificar das unhas, né? Faz parte do escopo de investigação, de avaliação dos pacientes e, bom, eu acho que é uma condição relevante para a gente avaliar também, porque pode trazer informações importantes a respeito de patologias mesmo, doenças, né? A gente tem aqui o envelhecimento normal das unhas, né? Evidência de unha com essas estrias longitudinais, perda do brilho, mais quebradiças. Algumas alterações patológicas podem ser identificadas, né? Como, por exemplo, a coiloníquia, que é uma unha em formato de colher, né? Isso frequentemente associado à ferropenia, né? A anemia ferropriva, a onicomicose, nesse caso aqui uma onicomicose distal, né? Esse padrão de unha mais amarelado, enrijecida, com essa evidência desse aspecto de lesão. O tratamento é bem difícil aqui, depende até de aspectos clínicos do paciente, a gente eventualmente precisa identificar se esse paciente é robusto, se ele é frágil, que tipo de medicação que vai ser utilizada, tópica, medicação oral. O tratamento é bem prolongado, é um tratamento que muitas das vezes é difícil, né? Especialmente em mãos aqui, pode em torno de 6 meses de tratamento, se for nos pés pode chegar até 12 meses de tratamento. E a leuconíquia, que são essas bandas transversais esbranquiçadas que surgem nas unhas, pode ser relacionado a traumas unguiais, né, ou a hipoalbuminemia, beleza? Seguindo, pessoal, com a avaliação dos ombros, né? Importante a gente ter alguns nomes e manobras aqui revistos, né? O paciente que tem lesão de manguito rotador, que pode fazer com que, pela tendinite do manguito rotador, né, o escapular, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor, com ruptura ou não, né? Às vezes etiologia degenerativa, esses pacientes têm dificuldade para executar movimento, né, com as mãos acima dos ombros, né? Então, abaixo dos ombros não tem limitação ou dor, né? E essa alteração pode ser observada só em movimentos acima dos ombros, por exemplo, pentear o cabelo, né? Um dos testes que pode ser feito é o teste de Jobe para avaliação do supraespinhoso, né? O paciente mantém essa abdução aí do braço e antebraço em 90 graus, com uma antiflexão de 30 graus e tenta vencer a resistência do médico, né? Se sentir dor, não conseguir vencer a resistência, é um sinal positivo aí para ruptura ou lesão do supraespinhoso, tá? Muito frequente que esses idosos tenham também capsulite adesiva, né? Um ombro congelado, né? Com associação à dor, né? Em ombro e membros superiores, região de coluna cervical também, limitando o movimento
e aumentando dor. Normalmente esses pacientes preferem uma adução com rotação interna do braço e para redução da dor mesmo, né? E um aspecto que vale a pena lembrar, por citá-lo aqui, é a redução de força tanto em cintura escapular com dor, né, e cintura pélvica, né? Essa condição associada tanto em ambas as regiões, né, faz com que a gente tenha aí um sintoma característico de algumas condições reumatológicas, inflamatórias, principalmente a polimialgia reumática, tá bem? Então, daqui a gente vai continuar agora falando sobre a avaliação do exame físico do tórax do paciente idoso. Exame que guarda aí algumas características frequentes de serem vistas, né, no dia a dia do geriatra, né? A gente vê muitos pacientes com hipercifose, né, dorsal, né, tipo alterações de capacidade de musculatura paravertebral, de manter esse paciente em postura ereta, acúmulo de fraturas osteoporóticas cervicais e torácicas, isso tudo faz com que haja esse aspecto que é frequentemente por eles mesmos chamado de corcova de viúva, né? É importante diferenciar da camptocormia. A camptocormia é aquela postura da doença de Parkinson, uma postura extremamente arqueada, fletida para frente, né? Em que, quando colocado em posição supina, esse paciente retifica essa alteração, diferente daqui da hipercifose, em que não há retificação. No tórax, a gente tem avaliação de aparelho respiratório, né? Uma definição de contagem de frequência respiratória. Normalmente, no paciente idoso, ela é menor ou igual a 24 incursões por minuto. E quando maior do que isso, costuma ser o sinal precoce e mais sensível para pneumonia no paciente idoso. Precoce podendo preceder até mesmo 3 a 4 dias o surgimento de pneumonia. Então, é um sinal aí importante da gente lembrar, né? O aparelho respiratório, a gente tem alguns, eventualmente, pacientes que têm estertoração crepitante nas bases pulmonares e que, ao tossir, essa estertoração desaparece, né, por mobilização de secreção. No aparelho cardiovascular, a gente tem diversas alterações que podem ser observadas, algumas delas muito frequentes, né? O ictus cordis aqui no paciente idoso é um achado pouco confiável, né, para avaliação de área cardíaca, faltou aqui o C e o A, né? Ele acaba perdendo essa característica em pacientes idosos, né? Frequentemente os pacientes têm B3, né, que por vibração estrutural, né, das estruturas do ventrículo esquerdo, né, pela presença da massa de sangue, né, tanto o ventrículo esquerdo quanto o direito, né, isso acaba levando a um aumento de volume sistólico, né, residual. Isso é sempre considerado um achado patológico, né, a terceira bulha no paciente idoso é um indicador confiável aí de insuficiência ventricular esquerda, é uma característica patológica, diferente da quarta bulha, que é um achado altamente frequente. Então, em torno aí de 94% dos idosos têm quarta bulha, né? Isso é algo bastante frequente, mesmo na ausência de qualquer cardiopatia, né? Acaba limitando com isso o valor de quarta bulha no diagnóstico de doença cardíaca no paciente idoso, acaba até por alguns autores sendo considerado um achado fisiológico, né? Aqui tem só uma imagem para lembrá-los, né? A B3 ela é telesistólica, próxima aqui do final de B2, e a B4 ela é protosistólica, ela é próxima de B1, né? Então a gente tem essas alterações. Além disso, a B3 é uma bulha mais aguda, de forma geral ela é até mais fácil de ouvir. A B4 é um pouco mais áspera e mais grave, né? Um pouco mais difícil de ser auscultada. Além disso, sopros também, sopro sistólico é muito frequente de ser auscultado no paciente idoso, tá? Em torno aí de 60% deles tem sopro e nessa faixa etária, a doença valvar é a principal, né? Principalmente a aórtica e mitral são as mais comumente afetadas, tá? As arritmias também, a fibrilação atrial é uma arritmia bastante comum em idosos. A gente tem esse ritmo cardíaco rápido e irregular, né, com RR irregular. É um risco
elevado aí que pacientes com FA façam acidente vascular cerebral, né, pela formação de trombos aí intracavitários. O eletro a gente tem a ausência de onda P, o RR irregular, a presença dessas ondas F de FA, né, alguns chamam de F de FA, essa presença da ausência da onda P com RR irregular. Mais frequente a gente ouvir das ondas F de flutter, né, não da FA, tá? O diagnóstico, obviamente, precisa ser confirmado por eletro, mas ele é presumido pela ausculta, pela palpação de pulso e tudo isso, tá? Aqui algumas bradiarritmias que são eventualmente observadas em pacientes idosos também, com frequência cardíaca mais baixa, em torno de menor do que 50, 60 batimentos por minuto. São bem prevalentes, né, por conta de fibrose do sistema de condução. O eletro é o exame inicial para a gente identificar isso. A gente tem aqui a bradicinusal, uma bradicardia sinusal, né? Onda P antes de cada QRS, frequência mais baixa. Aqui a gente tem uma síndrome bradi-TAC, né? Alternando aí ritmo lento e rápido, com TAC atrial ou até mesmo FA, né? A gente vê aqui a bradi com TAC, e aqui parece ser uma FA associada, né? Está mais distante a imagem, não dá para ver tão bem. O PAV de primeiro grau, né? Em que há um prolongamento aí do intervalo PR, mais do que 200 milissegundos, né, e condução de todos os estímulos. Aqui um BAV de segundo grau, MOPTIS 1, ou tipo Venquembar, né, que o PR vai aumentando progressivamente até que haja uma falha de condução, né. O BAV MOPTIS 2, em que há um bloqueio súbito, né, sem que haja prolongamento do PR, e o BAVT, né, em que há uma dissociação entre QRS e ondas P. Né, são alterações aí frequentes também. Na avaliação do paciente idoso, ainda no aparelho cardiovascular, a aferição de PA é recomendável que seja feito sempre em ambos os braços, né, e se tiver diferença entre um e outro, mantém-se o maior valor encontrado entre as duas, né. Se essa diferença for maior do que 15 a 20 milímetros de mercúrio entre um braço e o outro, pode-se suspeitar de doença aórtica, aneurisma de aorta, pode-se suspeitar eventualmente aí também de aneurisma de subclávia, coarctação de aorta, né, especialmente se o paciente tiver história aí de dor no peito, né, dor torácica, precordialgia, sensação de pulsação abdominal também, enfim. Algumas alterações importantes que levem a gente a pensar nisso, né? Existe ainda o hiato auscultatório, que é quando há um desaparecimento do som, dos ruídos de Korotkoff, né, na ausculta durante a deflação do manguito, né, principalmente no final da fase 1 e início da fase 2 dos sons, dos ruídos de Korotkoff. Né, isso acaba fazendo com que a gente subestime a PA sistólica desses pacientes e acabe superestimando a PA diastólica. Né? Uma das formas de fazer essa avaliação e evitar o hiato auscultatório é fazer o método palpatório num primeiro momento. Né? Existe também a pseudohipertensão. Esses pacientes têm o sinal de Osler, né, que é o enrijecimento das artérias, elas continuam palpáveis mesmo com a cessação do pulso, muitas das vezes, né? E pacientes podem ter pseudohipertensão por conta dessa alteração na esfigmomanometria, né? Identificação incorreta de hipertensão no paciente que não tem, muitas das vezes, nenhuma lesão de órgão-alvo, principalmente pela presença do sinal de Osler. Tá? A hipertensão do jaleco branco, né? Aquele paciente que apresenta PA mais elevada no consultório médico e traz um relato de que em domicílio essas aferições são frequentemente normais, e a hipotensão ortostática. Né? Sobre a hipotensão ortostática a gente precisa falar um pouquinho mais. Isso é muito importante de ser avaliado. A gente tem um resumo aqui do JAMA, né, um artigo publicado ainda nesse ano, né, que detalha o que é a hipotensão ortostática, que é a razão de uma falha de manter a pressão arterial normal com o paciente de pé. É muito comum em idosos, tá? Mais de 20% dos idosos têm com mais de 60 anos, né, e aumenta risco de queda, fratura, reduz qualidade de vida, né, e tem como critério diagnóstico uma queda maior ou igual a 20 milímetros na PA sistólica e maior ou igual a 10 milímetros né, maior ou igual a 10 milímetros na PA diastólica. Né? Depois de aferição de PA com o paciente sentado ou deitado,
por 3 minutos de pé repetida. Tá? Existe nesse trabalho uma sugestão da realização do teste do levante ativo. Tá? Isso é uma novidade aí que vem sendo trabalhada, né? O paciente permanece sentado por 5 minutos, mede-se PA e frequência cardíaca, depois imediatamente ao se levantar e a cada minuto por 3 minutos. Né? O que isso vai permitir? Vai permitir que haja tanto de PA quanto de frequência cardíaca, esses resultados são anotados e se faz uma razão entre a variação da frequência cardíaca e a variação da PA sistólica. Tá? Em caso dessa variação ser menor do que 0,5, isso nos permite suspeitar de hipotensão ortostática neurogênica. Tá? Então, isso é um achado que acaba apontando para um diagnóstico de diferenciação, né? Quando há essa diferença. Né? Os pacientes podem ter tontura, visão turva, síncope, né? Os pacientes normalmente têm condições neurológicas associadas a isso, parkinsonismo, né? O próprio doença de Parkinson, Levy, diabetes, idosos muito mais idosos, em torno de 70 anos, com síndrome de fragilidade, sempre bom testar, né? Eventualmente existem intervenções comportamentais, avaliação de risco, especialmente com relação a risco de queda, né? Comportamental, é importante a gente orientar o paciente a ficar um período maior desde sentado ou deitado até se levantar, aguardar alguns minutos. Fazer aqui a bomba tibiotársica é uma alternativa, esse paciente fica de pé com ponta dos pés para fazer um bombeamento de sangue, que acaba havendo um sequestro aqui venoso em torno de 700 ml a 1 litro, né, nos membros inferiores. Hidratação logo após se levantar, né, de água aqui 3 a 4 minutos para tentar um aumento agudo de pressão arterial. Tá? A ingestão de água diária em torno de 2 a 2,5 litros, com consumo de sal mais alto, caso não tenha, obviamente, contraindicação. Uso de cintura abdominal, cinta abdominal, né, para manter compressão, meia de compressão, para evitar esse acúmulo, esse pool venoso aqui. Existem algumas medicações que são possíveis também, fludrocortisona é uma medicação que eventualmente é utilizada, e essas outras medicações aqui, midodrina e hidroxidopa, são aprovadas pela FDA, ainda não temos no Brasil. Tá? Coluna, a avaliação de lombalgia é importante, né, especialmente com contexto de exame físico geral, né, pulso pedioso, abdômen, região inguinal, quadril, né, tudo isso é importante. Aqui só para pontuar para vocês a manobra de Laseg, no paciente que tem radiculopatia sugestiva de paciente com lombosquiatalgia, né, o sinal de Laseg é a elevação passiva da perna do paciente com identificação de dor entre 30 e 60 graus. O sinal de Laseg positivo é um sinal que sugere lombosquiatalgia, né, alteração no nervo ciático. A gente pode fazer aqui a dorsiflexão do pé também, isso piora a dor do paciente nessa manobra. E o sinal de Romberg, né? Esses pacientes também podem ser submetidos à realização do sinal de Romberg. O sinal de Romberg é a solicitação do paciente ficar de pé, né? Com o médico ao redor dele ali, com os pés descalços, né? Para avaliação de propriocepção, né? Se tiver déficit proprioceptivo, esse paciente não costuma conseguir ficar com os olhos fechados e os pés juntos por mais de 10 segundos. E se tiver necessidade de movimento compensatório, tal, esse teste é considerado anormal, um teste que avalia a alteração de equilíbrio. Né? Membro inferior, a gente tem a xerose cutânea, né, eczema asteatótico, que é uma alteração dermatológica da pele, o ressecamento da pele, algo que é muito frequente, né, associado a doenças crônicas, multifatorial muitas das vezes, né, alteração de queratinização também, fisiologia do envelhecimento, utilização de medicamentos como diuréticos, tudo isso vai afetar esse paciente. Né? Eventualmente esses pacientes têm muito prurido pelo ressecamento e acabam fazendo lesões secundárias ali que são portas de entrada para infecções, né, infecções cutâneas. Tá? As úlceras, né, uma úlcera precisa ser caracterizada aí com relação à sua localização, tamanho, forma, qual a superfície que ela ocupa, né, dos tecidos que acomete.
A gente precisa ter atenção particularmente às úlceras venosas, são muito frequentes no paciente idoso, tem esse formato, né, mais irregular, pode se tornar mais profunda e com bordas até mesmo bem definidas. Esse é um trabalho do New England, né, que faz uma revisão sobre os aspectos das lesões ulcerosas em pacientes e de forma geral, né, nos idosos, né. Então, é uma característica. As úlceras arteriais, que têm frequentemente associação com lesões necróticas e uma cicatrização extremamente difícil, né? Isso é um aspecto relevante aqui. É uma profundidade que pode variar bastante, pode fazer, né, achados compatíveis com doença arterial obstrutiva periférica, né, e outras condições que sejam sugestivas de aterosclerose. Aqui o pé diabético e as lesões por pressão também são de relevância, especialmente aqui no paciente diabético, a necessidade do uso do teste do monofilamento, e as lesões por pressão, medidas de prevenção são fundamentais aqui. Os joelhos, né, esses pacientes eventualmente fazem a artrose de joelhos, a artrite de joelhos, a gonartrose, né, uma doença degenerativa bastante comum por desgaste de cartilagem, né, vai revestindo essa cartilagem que reveste as estruturas ósseas do joelho, fêmur, tíbia, patela, e muito frequentemente esses pacientes têm dor, rigidez, redução de mobilidade, uma necessidade de elevar ou uma dificuldade na elevação dos pés nos passos, reduz velocidade de marcha, né, e o tratamento muitas das vezes é tentar fazer com que esse paciente tenha função preservada, né, fisioterapia, exercício, controle de peso, analgesia, e o que funciona eventualmente também é a utilização aqui de anti-inflamatório tópico, eventualmente infiltração com ácido hialurônico ou a cirurgia mesmo para prótese completa de joelho, tá? Pele e fâneros são bastantes as alterações. A gente tem aqui equimose senil, né, a púrpura de Bateman, bastante frequente em idosos com mais de 65 anos, são essas manchas, né, roxeadas, são bem persistentes, principalmente região dorso das mãos, antebraços. Tem uma fragilidade vascular, atrofia da pele, os pacientes têm, às vezes, trauma leve e faz essas lesões, né? Às vezes até mesmo sem trauma, principalmente paciente que usa corticoide, que usa anticoagulantes, tá? Aqui é o lêntigo senil, aquelas manchinhas amarronzadas também chamada melanose solar, né? Uma condição de pele bastante comum, essas manchas aqui acastanhadas, e apesar de ser uma condição aqui frequente, não representa de forma geral nenhum risco mais importante além do aspecto estético, tá? Aqui são os hemangiomas rubis, aqueles também chamados eventualmente de névoa-rubi, né? É uma dilatação vascular, uma proliferação da camada vascular superficial da pele, né? E muito frequente no paciente idoso, ser mais de 70% aí da população idosa acima de 70 anos. Tem esse aspecto de lesões com cor vermelho vivo brilhante, né? Esse vermelho mais escuro. Pode ser plana, eventualmente pode ficar com aspecto macular, até mesmo papulose, polipoide, principalmente em áreas aí fotoexpostas, né, como as outras. A leucodermia gutata, frequentemente conhecida como sarda branca também, né, também benigna, também em área fotoexposta, são lesões mais esbranquiçadas, né, principalmente pelo acúmulo de lesão relacionada à exposição ultravioleta, tá? Principalmente braço, perna, se vê com frequência, tá? Ceratose seborreica é um tipo de lesão epitelial superficial, também se vê em alguns indivíduos em grande quantidade, né? São lesões pigmentadas, um aspecto mais verrucoso, né? Parece aqui que lesões foram coladas aqui na pele. Principalmente em pessoas idosas, o crescimento é lento, né? Na cabeça e tronco, mas se esse crescimento for acelerado, vale a lembrança de uma síndrome paraneoplásica. As lesões que crescem de forma muito acelerada são chamadas de lesões de Leser-Trelat, tá? E nesse caso, síndrome paraneoplásica, principalmente de tumores gastrointestinais. A ceratose actínica, essas lesões devem chamar mais atenção, porque é uma lesão pré-maligna, né? Principalmente por exposição solar também, né, acumulada, e essas manchas, né, mais ásperas,
escamosas, às vezes descamativas, né? Principalmente aqui nessas regiões da face, orelhas, couro cabeludo, dorso das mãos. Isso é uma lesão que precisa de que não evolua para os carcinomas, né, os cânceres de pele. Os mais comuns são o baso, né, que é essa lesão ulcerada, em torno de 70% a 80% dos casos. O crescimento é lento, não costuma dar metástase, pode ser invasivo localmente se não for tratado, né? Aqui é o espino celular. O espino celular, diferente disso, é o segundo mais comum, é mais agressivo, pode metastatizar se não for diagnosticado precocemente, tem esse aspecto peroláceo, ulcerado, né, eventualmente crostoso. E o melanoma, né? O melanoma é o tipo menos frequente, mas é o mais letal, né, de todos. Alto potencial de metastatização e isso precisa, lógico, ser investigado de forma precoce para evitar que progrida. Uma imagem que fala sobre herpes zoster, né? A gente tem reativação do vírus da varicela zoster, né? Os pacientes, principalmente associados a condições relacionadas à própria imunossenescência ou neoplasia, trauma, cirurgia. As lesões são precedidas aqui por uma dor intensa que respeita o dermátomo e o surgimento aí dessas vesículas, lesões importantes que podem ter infecção secundária associada e eventualmente evoluir com neuralgia pós-herpética, né? Esses pacientes hoje em fase aguda têm que ter tratamento antiviral, analgesia, e a gente tem a possibilidade da realização da vacina, né? Os pacientes podem ser vacinados a partir de 50 anos, né? E a vacina é particular, mas é uma condição aí importante de ser lembrada. Exame físico das extremidades, vamos lá ele. Extremidades, a gente pode falar aqui de pulsos, né? Petiosos, tibial, posterior, poplíteo, enfim. É importante só lembrar que eventualmente esses pacientes podem ter achados como pulsos parvos etardos, né? Que é um pulso relacionado a insuficiência aórtica, né? Isso pode ser mascarado aí por aterosclerose, fibrilação atrial. Avaliação de edema, né? Paciente com edema de membros inferiores, avaliar se isso é trombose ou se isso é bilateral, simétrico, é insuficiência cardíaca, é insuficiência hepática. Alguns achados fazem a gente aumentar a sensibilidade e especificidade para ECC, que é B3, turgência jugular, desvio de ictus, né? Então, eventualmente para pacientes acamados, esse edema fica restrito à bolsa escrotal, isso é importante de ser lembrado também. Importante também, pessoal, a gente fazer um exame detalhado dos pés, né, como um todo, ver se esses pacientes têm deformidades, problemas articulares, avaliação dos pés sem os calçados, né, e coloração da pele. Existem muitas alterações, o pé cavo, o pé plano, na artrite reumatoide. Essa daqui é uma alteração que a gente eventualmente encontra em ambulatório, atendimento, que é o hallux valgo, né? Que é o famoso joanete, né? Normalmente isso é bilateral e pode aumentar risco de quedas, né? As calosidades, a gente acaba tendo esse espessamento localizado da pele relacionado à pressão nesses pontos, e isso é muito comum nos idosos. Pacientes podem ter também podagra, né, que é uma alteração relacionada à artrite gotosa, né, principalmente na metatarsofalangiana do hallux, né, na gota aguda, isso é uma alteração importante. Esse daqui é só para trazer para vocês que existe uma condição diferente da onicomicose, que é a onicogrifose, tá? Isso é um espessamento com deformidade bastante acentuada das unhas, principalmente do hallux, tá? E esses pacientes que apresentam isso precisam chamar nossa atenção pelo risco de negligência física, social, então é uma característica de abandono, tá? Exame prócto e urológico para lembrá-los, né? Toque retal, né? Para identificação de órgãos e estruturas normais, eventualmente identificação de órgãos e estruturas anormais, isso pode ser um dado relevante, né? A identificação de lesão vegetante, estenose anal, lesões perianais, presença de fístula, tumor retal, fecaloma, corpo estranho. No homem, o exame urológico através do toque pode nos permitir a identificação de alterações prostáticas, né? Isso tudo faz parte do contexto do exame, né? E a avaliação de
a possibilidade de diversas condições associadas à próstata do homem, né, idoso, né, e normalmente ela é lisa, firme, a gente identifica uma consistência fibroelástica, identificação dos lobos, o sulco mediano, né, qualquer mudança nesse padrão deve ser considerado um sinal de atenção. Tá? Então, o exame prócto e urológico se restringe a isso, né? Exame neurológico, eventualmente, alguns pacientes em demências avançadas e também na demência frontotemporal podem ter reemergência de reflexos primitivos, né? O palmo-mentoniano, né, que esses pacientes podem ter a estimulação da eminência tenar com a unha ou com uma chave, fazendo contração do músculo mentoniano ipsilateral, né? Isso é um indicativo aí de reemergência, isso é irreversível, né? O sinal do Snaud, ou sinal do afocinhamento, que é esse reflexo de projeção dos lábios com a percussão acima dos lábios superiores, tá? Reflexo de sucção, reflexo glabelar, reflexo de preensão, mucoencefálico, todos esses reflexos eles podem reemergir em pacientes com demência avançada. Tá? Importante aqui o idoso com a tontura, né? A tontura é uma queixa muito prevalente, né, em pacientes idosos, então de 30% deles têm essa queixa. Um aumento com a idade pode chegar até mais de 50% de pacientes com 80 anos ou mais, né? E 90% das causas estão relacionadas aí, 85% a 90% das causas relacionadas a doenças vestibular periférica, neurite vestibular periférica, VPPB, eventualmente por doenças cardiovasculares, doença cerebrovascular de tronco cerebral, outras condições, tá? Então, a queixa é muito frequente e no idoso normalmente não tem uma razão isolada para isso, tá? São mais aí de 60 causas possíveis. A gente tem aqui algumas, né? A cinetose, presbivertigem, que é relacionada ao próprio envelhecimento, causas otológicas, neurocardio, sensoriais, enfim. São diversas as possibilidades que precisam ser lembradas nessa avaliação da tontura, especialmente a tontura crônica, que é considerada uma síndrome geriátrica, né? Podendo decorrer aí de diversos déficits, doenças em múltiplos sistemas, né? Atividades que sejam um gatilho para isso, e é necessário que a gente seja capaz de entender numa avaliação inicial desse paciente esse aspecto multifatorial e principalmente estarmos capacitados a diferenciar condições centrais, né, de periféricas. Esse é um dos grandes aspectos. Além de avaliar comorbidade, polifarmácia, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque se esse paciente tem multimorbidades, uma carga comórbida muito alta, esse risco aumenta. Medicações são implicadas diretamente no risco de tontura, tem impacto na qualidade de vida desses pacientes, nas atividades de vida diária, na vida social desses pacientes, então tudo isso é muito importante, né? A AGA é uma ferramenta que se presta a abordar o idoso de forma integral, então é uma das avaliações que pode ser feita na AGA, né? O equilíbrio ele tem a participação de sistemas independentes, né, que atuam de forma interdependente, propriocepção, sistema vestibular e visão. E no idoso a gente tem uma redução do processamento de sinais no sistema nervoso central, uma redução da visão, do reflexo oculovestibular e da propriocepção, e uma redução do suprimento sanguíneo de tronco, núcleo vestibular e cerebelo, que pode alterar equilíbrio, né? E aí uma das alterações que a gente pode perceber no paciente idoso é a presbivertigem, né? Uma alteração fisiológica do envelhecimento que leva o paciente a ter instabilidade, porque faz com que ele perca a capacidade de percepção periférica durante o movimento, né? E isso leva a medo de cair. Esse medo de cair vai fazer com que ele tenha uma marcha mais cautelosa, reduz a velocidade da passada, desliza os pés no chão, eleva menos os pés, evita a mudança de direção e com isso acaba aumentando o risco de queda, né? Então esse paciente precisa de um treinamento para que isso não implique em redução da qualidade de vida dele, né? Existem algumas formas de avaliar, né? A descrição do sintoma normalmente é muito vaga, né? O paciente pode ser solicitado até para dar um outro nome para o sintoma, porque tudo que faz o paciente ter desequilíbrio, vertigem, tudo é tontura no fim das contas, né? Então às vezes é bem difícil identificar isso, tá? Exame físico e história, na maior parte dos casos a gente consegue identificar ou as etiologias, né?
raramente os exames ajudam muito, existem algumas etapas de exame físico que são muito importantes aqui, que muitas das vezes com sensibilidade e especificidade melhor do que exames complementares, né? Em emergência, a principal causa de tontura é neurite vestibular, VPPB, Meniere e doença cerebrovascular, essa é a nossa grande preocupação, né? Alterações relacionadas à medicação e outros pontos são importantes também, tá? Então, essas condições exigem de nós uma capacidade de identificação do que tontura pode ser, né? Sempre usada para descrever várias sensações diferentes pelos pacientes, né? Então, a gente acaba, pela descrição do sintoma pelo paciente, tendo pouca segurança em relação à definição de causa, né? Mas, para tentar estabelecer um fluxo um pouquinho melhor, vou trazer para vocês aqui o que pode ser classificado, né? Vertigem envolve a sensação de que está girando, né? Ou outros tipos de movimento sobre o próprio paciente ou sobre o ambiente, né? É como se o paciente estivesse alcoolizado. Tá? Num carrossel, num barco, alguma coisa do tipo. Tá? Pode ser grave, isso pode levar à queda, e, enfim, ter essas alterações mais importantes nos pacientes por conta de síndromes vertiginosas. Tá? Pré-síncope é a sensação de desmaio, esses pacientes podem ter turvação visual, zumbido, fraqueza, palidez, sudorese, né? Então, quanto mais a alteração estiver relacionada a redução de débito para o sistema nervoso central, mais risco esses pacientes têm. Desequilíbrio está mais frequentemente associado a alterações musculares, instabilidade postural, né? Marcha, leva o paciente a ter queda iminente, né? Não é uma relação com a cabeça, normalmente o paciente fala que tem uma relação mais com pernas, membros, braços, né? Então acaba sendo mais inespecífico, dificilmente a gente consegue identificar, mas a principal razão acaba sendo uma avaliação muscular, definição de se isso é algum distúrbio cerebelar, né? E às vezes eles falam que eles estão meio atordoados, né? Chamado também de tontura inespecífica, né? Qualquer sinal iminente de tontura, esses pacientes ficam ansiosos, deprimidos, está muito relacionado a transtornos psiquiátricos, tá? Nada disso é suficiente, né? A gente acaba precisando ter uma abordagem que nos traga a identificação da possibilidade de sinais de alarme, né? E uma abordagem seriada, né? Que seja uma abordagem que permita a identificação de início, duração, evolução de tontura, quais são os gatilhos, se é gatilho por ação, movimento, o que provoca ou inicia aquela tontura, e fazer um exame físico direcionado, tá? Alguns dos sinais de alarme importantes são alteração de estado mental, perda de consciência, cefaleia do sistema nervoso central, né? Dor, pescoço, dor torácica, dispneia, febre, calafrio, sangramento, hipoglicemia, isso tudo precisa fazer a gente ter um alerta importante, né? E o grande objetivo é conseguir identificar entre periférica, principalmente a neurite vestibular, VPPB, ou uma síndrome vestibular relacionada à alteração central, AVC de fossa posterior. Esse é o nosso grande objetivo no exame físico para identificar essas alterações, porque óbvio, os sinais focais que sejam óbvios na identificação de AVC de fossa posterior, eles são raros, eles são bem infrequentes, né? Menos aí do que 20%. Além disso, a TC, né, a tomografia de crânio, tem baixa sensibilidade para isquemia de fossa posterior, e a ressonância também tem uma taxa de falso negativo bem alta, principalmente aqui nas primeiras 48 horas. Para isso a gente precisa lançar a mão de uma estrutura de exame que permita exatamente a diferenciação entre vertigem central e periférica. Em emergência, né, em pacientes que tenham manifestações de tontura, vertigem, com duração, né, de dias, né, e que seja algo relacionado à perda de qualidade de vida desses pacientes, é importante a gente usar o RINTS, tá? O RINTS é um teste que tem, na avaliação de exame físico, uma sensibilidade que chega entre 96% a 100% para a identificação de lesões centrais, né? Especialmente se, né, perdão, o paciente preencher qualquer uma dessas características aqui, né? O Head Impulse é a avaliação de sacada visual, né?
solicitado ao paciente movimentos lentos da cabeça num primeiro momento, que ele mantenha o foco visual dele no seu nariz e faz um movimento rápido, ver se ele consegue corrigir com uma sacada rápida, tá? Caso esse paciente não consiga fazer essa correção, isso é um indicativo de um hint maligno, vamos chamar assim, tá? É sugestivo aqui de AVC de fossa posterior. O nistagmo, tá? Pode ser feito, né, a avaliação de nistagmo pode ser feita através de testes que são testes de sensibilização de nistagmo, tá? Solicitando ao paciente para fixar o olhar lateralmente, né, ou olhar horizontalmente em um objeto distante e se coloca aqui uma folha branca, né, e observa se esse paciente faz nistagmo. Tá? Se esse nistagmo bate para o mesmo lado, sempre para o lado esquerdo ou sempre para o lado direito, isso sugere uma vertigem periférica. Se esse paciente tem um nistagmo que é multidirecional, bate tanto para um lado quanto para o outro, isso sugere AVC, né, vértigo basilar, AVC de fossa posterior. Uma outra alteração é o test of skill. O test of skill é um teste realizado com cobrindo-se um dos olhos do paciente após solicitar que o paciente mantenha os dois olhos fixados na ponta do seu nariz a uma distância ali de mais ou menos 30, 40 centímetros do paciente. E aí se cobre ou com uma plaquinha ou com um papel um dos olhos do paciente, pede para ele manter essa fixação do olhar e se tira o papel. Se o paciente perdeu a fixação do olhar, esse é um test of skill considerado positivo. Tá? Se ele consegue manter ambos os olhos fixos, mesmo com um dos olhos tampados, isso é considerado um test of skill negativo. Eu vou mandar um vídeo para vocês também, para vocês entenderem bem como que se faz o HINTS. É um teste bem importante, vocês vão ter aí a oportunidade de identificar como é que é feito. Né? Existem outros testes que visam a identificação de vertigem periférica, por exemplo, de Hallpike, né? Uma manobra clássica e conhecida também. Tá? O HINTS ele deve ser feito no paciente que tem vertigem com nistagmo espontâneo, com duração de horas a dias. Né? O Dix-Hallpike é mais para aqueles pacientes que têm um nistagmo e vertigem iniciada com movimento identificado de cabeça, né? Sem ser um nistagmo espontâneo. Então, são testes para propostas diferentes. Esse daqui é um paciente que tem uma necessidade de identificação entre lesão central e periférica para uma neurite vestibular. Tá? Diferente disso, na condição do paciente preencher aqueles 3 critérios para alteração periférica, o diagnóstico acaba sendo ali limitado à neurite vestibular ou a VPPB, tá? Principalmente a neurite vestibular, que é benigna, autolimitada, tem ali uma relação aí com náusea, vômito, alteração de marcha, e quando acompanhada de perda auditiva, a gente considera um quadro de labirintite. Tá? O tratamento aí com Dramin, de minidrato, meclizina, né? Eventualmente pode-se considerar o uso de corticoide, tá? Por até 5 dias, fazendo desmame posterior, e fisioterapia com reabilitação vestibular, tá? Faz parte. A VPPB é a causa mais comum de vertigem episódica, esse paciente está relacionado à vertigem postural paroxística benigna, mudança de posição de cabeça, tá? E aí sim entra a manobra de Dix-Hallpike, né? Esses pacientes costumam ter uma latência, o início somente após alguns segundos, né, com a cabeça virada a 45 graus e pendente em torno de 30 a 45 graus, tanto para um lado quanto para o outro. Pode ser difícil fazer em idosos isso daqui, especialmente nos idosos com hipercifose. Tá? O componente é mais rotatório, bate para a orelha de baixo, né? A duração é curta e fadiga, vai perdendo velocidade, o paciente sente muito desconforto com a manobra. Tá? É típico para VPPB de canal posterior. É a manobra de reposicionamento, é a manobra de Epley, né? Esse paciente vai fazer ali uma tentativa de reposicionamento dos otolitos com a manobra de Epley, né? Então ele reproduz aqui uma alteração semelhante à Dix-Hallpike, vai aguardar em torno de 20 a 30 segundos até a cessação do nistagmo, vira a cabeça para a contralateral e faz uma rotação tanto do corpo quanto da cabeça até se levantar novamente. Tá?
não é a manobra de reposicionamento de otolitos, tá? Desequilíbrio é importante, a gente também tem que considerar que eventualmente esses pacientes têm desequilíbrio e não vertigem, né? É um diagnóstico diferencial que está associado a alterações de propriocepção, vestibulopatias, né? Ou alterações cerebelares. Então, o teste de Romberg, a prova de Romberg é importante, a propriocepção é o paciente cai para qualquer lado, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, não tem preferência. Nas vestibulopatias, ele cai sempre para o mesmo lado, né? Mesmo que tenha latência, cai sempre para o lado da lesão. E nas lesões cerebelares, esse paciente não muda o lado, né? Nem com o olho aberto, nem com o olho fechado, diferente das vestibulopatias. Aqui as principais causas de tontura: neurite vestibular, VPPB, Meniere e cérebro vascular. 15% tem diagnóstico aí com risco de morte. Medicações que são vestibulotóxicas, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, macrolídeo, nitrofurantoína, alguns antibióticos, vanco, polimixina B, Tamptol, rifampicina, alguns antidepressivos, tiazídico, propranolol, atenolol, são medicações que podem fazer vertigem. Beleza? É isso, pessoal. Por hoje é só.